Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, gente. Tudo bem com vocês? Animados? Animados, 6 horas da manhã. Bom dia. Tem que estar animado. Não tem jeito. Desânimo não faz parte desse projeto. Desânimo não faz parte desse propósito. Esse propósito tem que ser com muita animação. Então, espero que estejam todos bem. Espero que estejam aí firmes e fortes, você daí e eu daqui, para a gente continuar a leitura de Jó. Esse livro com tanto ensinamento, né? Estamos vendo aqui Jó passando por essas aflições, bom dia, Maicon, passando por essas aflições e recebendo conselho de amigos que mais são julgamentos que conselhos, né? Jó ele não está sendo provado, mas ele está servindo ali de exemplo, porque Satanás fala para Deus que Jó te serve porque ele tem todas as coisas. Jó tem filhos, Jó tem riquezas, Jó tem saúde, Jó tem tudo. Deus permite que ele tire todas as coisas, os filhos. Ele fala, não, pode tocar que ele vai continuar me adorando. E ele perde os filhos, perde todos os seus bens, e ele era o homem mais rico do Oriente naquela época. E mesmo assim ele continua ali perseverante, ele sofre, mas ele fala, tá bom, ele perdeu tudo, mas ele continua bem, ele tá bem. Ele fala, então pode tocar na saúde. E toca na saúde. Então Jó tá ali com uma enfermidade que não tem cura, não tem mais o que fazer. Os amigos vêm visitá-lo. E esses amigos falam, Jó, você deve ter pecado, você deve ter feito algo de errado, vai lá, volta a sua consciência, vê se alguém do seu passado, alguém lá atrás, se fez algo errado. E Jó tá ali desejando a morte, porque não aguenta mais tanta agonia, tanto sofrimento, e ele fala bastante em morrer. E era tudo que Satanás queria, que Jó morresse. Porque ele não podia tirar a vida de Jó. O combinado é que ele não poderia tirar a vida de Jó, apenas flagelá-lo. Então, estão vivendo ali esse momento. E agora nós vamos começar o capítulo 13, que continua esse diálogo de Jó e seus amigos. E os três estão lá tentando dar um apoio, mas na verdade eles são limitados, não tem discernimento, ninguém sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, tá esse diálogo entre Jó e seus amigos. Primeiramente, vamos orar para que o Senhor esteja conosco nesta manhã. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos porque tu és bom, o Senhor tem estado conosco, renovado nossas forças, renovado nossas esperanças, as tuas misericórdias têm também se renovado cada manhã sobre nossas vidas. Esteja conosco neste momento, revela-te a nós, dá-nos discernimento para que nós possamos compreender a tua palavra e vivê-la, Senhor, conforme o teu querer. Nós te agradecemos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, capítulo 13, versículo 1 do livro de Jó. Eis que tudo isto viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei também. Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante de Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem de nada. Tomara que vós calasseis de todo, que isso seria vossa sabedoria. Então, aquela história, o seu silêncio é a sua sabedoria, porque nada que eles falem que ajuda Jó. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus, falareis perversidade e por ele anunciareis mentiras? Fareis aceitação de sua pessoa? Contendereis por Deus? Quebrantarás a folha arrebatada pelo vento e perseguirá o restolho seco? Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar. Bem ponho os meus
rói a traça. No capítulo 14, ele continua falando aqui, né, da brevidade da vida. A vida é breve, frágil, passageira. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e seca. Foge também como a sombra que não permanece. 5. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda que se renovará, e não necessário os seus renovos. Ele está lamentando aqui que há esperança até para a árvore cortada. Se envelhecer na terra e sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos para a planta, mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Então, ele está falando assim, se a árvore for cortada, ela ainda pode... Capítulo 14, Michael. Capítulo 14, estamos lendo aqui o versículo do 7 ao 9 agora. Porque há esperança para a árvore que, se for cortado, versículo 7, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. A árvore consegue reviver, porém o homem não. Versículo 14 do capítulo 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamado capítulo 15. Agora o Elifaz, um dos amigos dele, vai acusar Jó de impiedade. Então respondeu Elifaz. Voltou? Vamos lá, vamos tentar aqui novamente. Capítulo 15. Então respondeu Elifaz, né? Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, quer dizer, falatório, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que nada servem e com razões que nada aproveitam? Tu tens feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhestes a língua dos astutos. A tua boca te condena, e eu não, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido, ou foste gerado antes dos outeiros? Ou ouviste secretos conselhos de Deus, a ti somente limitaste a sabedoria? Querem saber se ele está se sentindo sabidão, né? Que sabes tu que nós não sabemos? Tipo, que você sabe mais que nós? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encarnecidos e idosos, muito mais idosos do que seu pai. Porventura as consolações de Deus te são pequenas, ou alguma coisa te oculta em ti? Porque te arrebata o teu coração, porque pisca os teus olhos? Então Jó está num momento aqui que precisa de conforto, e eles estão aconselhando Jó aqui totalmente errado, no jeito errado. Quantas vezes, né? Às vezes a gente vai procurar o consolo no amigo e é mal compreendido. Acontece. Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus tão puros teus olhos, quanto mais abominável e corrupto o homem que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me e mostra-te-ei o que vi e te contarei. Versículo 20. Todos os dias o ímpio se dá pena de si mesmo, no curto número de anos que se reservam para o tirano. Então, ele está dizendo aqui que Jó deve ser perverso, porque ele está falando de tirania. O sonido dos horrores está em seus ouvidos, até a paz lhe sobrevém ao assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo, onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está perto à mão. 24, versículo 24, capítulo 15. Assombram-no a angústia e a tribulação prevalecem contra ele, como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a sua mão contra Deus e Todo-Poderoso se embraveceu. No 30 ele diz, não escapará das trevas, a chama do fogo secará, e os seus renovos, o seu assopro da boca de Deus
desaparecerá. Então ele está aqui falando que quem sofre, quem passa por provações na vida é o ímpio, segundo a visão de Elifaz. E aí Jó vai responder ele, porque ele estava falando assim, poxa vida, vocês não estão tendo empatia nenhuma comigo, né? Misericórdia. Então vamos lá, capítulo 16. Então respondeu Jó e disse, tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim estas palavras de vento, o que irrita para si responderes? Fala e eu também vos falais, vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha, falaria eu também como vós falais, se as vossas almas estivessem em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Então ele está falando, poxa, é fácil me julgar, né? É fácil me julgar, mas será se eu faria o mesmo com vocês? Então não façam isso com as pessoas. O Jó está aqui falando, não faça isso com as pessoas, vocês não conseguem entender o que eu estou passando. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? Na verdade, agora me molestou, tu assolastes toda a minha companhia. Jó tá aqui falando, eu preciso falar, né? Apesar de falar, a dor dele não passa, então se ele ficar calado também não vai passar, então ele quer desabafar. Testemunha disso é que já me fizeste enrugado e a minha magreza já se levanta contra mim e o meu rosto testifica contra mim. A sua ira me despedaçou e ele me perseguiu, rangeu os dentes contra mim, aguça o meu adversário os olhos contra mim, abrem a boca contra mim com desprezo e me feriram no queixo e contra mim se ajuntam todos. Então ele tá falando aqui dos péssimos conselhos que ele tem recebido, né? E esses amigos apenas confrontavam ele e não tinha nem empatia nem amor, né? São péssimos conselheiros, realmente. Entrega-me, Deus, ao perverso nas mãos dos ímpios e me faz cair. Descansando estava eu, porém ele me quebrantou e pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, também me pôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessam-me os rins e não me poupas, e o meu fel derrama pela terra. Versículo 16. O meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Então ele já fala que está com o rosto inchado de tanto chorar. Ele lamenta no 18. Ah, terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que me zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem, pelo seu amigo, porque decorridos poucos anos eu seguirei o caminho por onde tornarei. Então Jó estava aqui tão frustrado com Deus, mas ele tem essa paciência, essa perseverança, né? Ele deve, sei lá, ter tido alguma revelação, alguma coisa, porque ele consegue sofrer, mas ele consegue compreender que Deus Deus está no controle de todas as coisas, né? Então sempre havia esse fio de esperança aqui. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como filho do homem, como seu amigo, né? Se ele tivesse alguém para falar com Deus sobre mim. Hoje nós temos Jesus Cristo, o Espírito Santo, que faz essa intermediação. A Bíblia fala que quando a gente chora perante Deus, com gemidos inexprimíveis, coisas que a gente não consegue nem... Sabe aquele momento que a gente não consegue nem falar de tanta dor, de tanto sofrimento? A Bíblia fala que o Espírito Santo leva isso ao Pai e ele traduz ali o tamanho nosso sofrimento para Deus. Então era mais ou menos esse momento que Jó vivia aqui
de tanta dor, de tanta angústia, sendo mal compreendido, sendo acusado de coisas que ele não fala, porque o tempo todo os amigos dele acusam ele de impiedade, às vezes ele estava sendo perverso com alguém, às vezes ele tinha tido algum pecado e pede para ele confessar, confessa logo que aí você vai ser curado, você deve ter feito coisas erradas. E nos primeiros versículos a gente já é claro ali que Jó era um homem íntegro, que ele era um homem reto perante Deus, que ele tinha uma vivência muito correta. Então o problema não era esse. O problema era Deus provando para Satanás que ainda que Jó fosse afligido ao máximo, ele continuaria sendo a mesma pessoa. Então, quando nós vemos alguém sofrendo, a gente deve ter feito alguma coisa, é castigo. E, na verdade, pode ser que não seja nenhum castigo, nem nada. É que são permissões que o Senhor permite em nossas vidas. Capítulo 17. O meu espírito se vai consumindo e os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura. Então só resta a morte ali no futuro de Jó. Porventura não estão zombadores comigo e os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete-me agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque o seu coração encobristes o entendimento, pelo que não exaltarás. O que lisonjeado fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Interessante, né, que ele acabou virando uma abominação, um homem que era o homem mais rico do Oriente. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já há nos meus membros são como sombra. Os retos pasmarão disso, e o inocente se levantará como contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Os meus dias passam, e malograram-se os meus propósitos e as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim, por causa das trevas. Se o seu olhar a sepultura com a minha casa, se nas trevas estender a minha alma, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e os teus bichos, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? Ela descerá até os ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó teremos descanso. Aqui está falando, né? Então, quando ele morrer, ele descansará. Então, lá vem Bildade, o outro amigo, e acusa Jó de ser presunçoso. Então respondeu Bildade: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Falando de desculpas aqui, né? Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por sua causa? Remover-se-ão as rochas em teu lugar? Então ele fala assim: Jó, você está se achando demais, achando que nós estamos errados e você que não fez nada. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os teus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho derribará, porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará no fios enredados. O laço apanhará pelo calcanhar e prevalecerá contra ele o salteador. E ele continua falando aqui, ó. O seu poder 12. O seu poder será faminto e a sua destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda onde estava confiado e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era. Espalhar-se-á enxofre sobre as suas habitações. Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra e pelas praças não terá nome.
Gente, isso aqui para um judeu era muito sério. E ele tá falando, cara, você vai estar acabado, seu presunçoso impaciente. Da luz o lançarão nas trevas e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são a verdade e as moradas dos perversos, que este é o lugar do que não conhece a Deus. Eu acho que eu vou trocar minha Bíblia, vou pegar uma Bíblia de uma linguagem mais contemporânea. Vamos ver essa aqui, que tá bem, a linguagem bem... Porque é um livro poético. É um livro poético. E é um livro com muito diálogo. Vou pegar essa mensagem, que ela é uma bem contemporânea mesmo. Vou começar o capítulo 19 lendo nela. Vai ser uma linguagem mais de fácil compreensão. Desde ontem que eu tô pensando sobre isso. Resolvi agora. Então, vamos lá. Capítulo 19. Então, Jó vai responder a Bildade. Até quando continuarão a me torturar, a me machucar com suas palavras? Já me insultaram mais de 10 vezes e não tem vergonha de me detonar? Se eu sair dos trilhos, fiz algo errado, o que vocês têm a ver com isso? Por que vocês ficam se achando e usam a minha situação para acabar comigo? Vão reclamar com Deus, Ele está por trás de tudo. Foi Ele que me jogou nessa confusão. Olhem para mim, grito desesperado, socorro, e sou ignorado. Ninguém se importa. Deus interditou o meu caminho e estou totalmente encurralado. Ele cobriu todas as luzes e eu estou preso no escuro. Ele destruiu a minha reputação, tirou-me até o respeito próprio. Ele me fez em pedaços, eu estou arruinado. E arrancou a esperança pela raiz, não sobrou nada. Lançou toda a sua ira contra mim. Ele me trata como se eu fosse o seu pior inimigo e jogou tudo e todos contra mim. Usa toda a arma que se possa imaginar. Cerca-me por todos os lados. Não há como escapar. Mas aí ele vem falar. Deus tirou de mim a minha família. Todos que me conhecem me evitam. Meus parentes e os meus amigos me abandonaram. Os meus hóspedes viram a cara para mim. As criadas me tratam como um inútil. Fazem de conta que nunca me viram. Chamo meu criado e ele me ignora, até mesmo quando eu peço um favor. Minha mulher já não suporta ficar ao meu lado. Sou um ser repugnante para os meus parentes. Até os mendigos na rua me desprezam. Quando saio, zombam de mim. Todos de quem fui chegado sentem nojo. Olha isso. Meus amados me rejeitam. Eu estou só pele e osso, minha vida está por um fio. Amigos, meus amigos, tenham dó. Deus pegou pesado comigo. Vocês não fazem o mesmo? Já não me tiraram até o couro? Quem dera minhas palavras fossem registradas num livro, ou melhor ainda, esculpidas numa pedra. Apesar de tudo, sei que Deus vive. É Ele quem me dá a vida, e no final é Ele quem me fará justiça. E eu verei, mesmo depois de ter o corpo destruído, verei Deus com os meus próprios olhos, como anseio por este dia. Quem dera, se vocês estão pensando como podemos arrasá-lo, pois a culpa dessa aflição é toda dele. Esqueçam, comecem a se preocupar com vocês mesmos. Preocupem-se com seus pecados e com seu divino, pois não há nada mais certo que o julgamento. Aí vem para o versículo 20, capítulo 20. Aí vem o Zofá e ataca Jó de novo. Segunda vez que Zofá vem atacar Jó. Então Zofá toma a palavra outra vez e diz: não posso acreditar no que eu estou ouvindo. Você me irritou, chegou a me dar nó no estômago. Como ousa insultar minha inteligência desse jeito? Por isso eu contesto. Você não conhece nem mesmo o básico? Não sabe que as coisas são assim desde o início, desde que a humanidade existe no mundo? A alegria do ímpio tem vida curta, a felicidade dele é momentânea.
Pode ser que o orgulho do ímpio chegue aos céus e a sua arrogância seja tanta que toque as nuvens, mas o fim ele acaba sentado no monte de esterco. Quem o conheceu olha e diz, onde ele foi parar? É tão passageiro quanto o sonho, o qual não se lembra, desaparece como se fosse ilusão. Já foi importante, mas agora é um João ninguém. Passa despercebido, não importa aonde vá, seus filhos vão mendigar na rua, para restituir a todos os que tirou vantagem em pleno vigor da vida, ainda que jovem, morrerá. Ele saboreia o mal com a sua iguaria e degusta a maldade do que pensa. Deixa na boca para saborear mais, e como parecia o mal, mas depois o estômago revira, causa forte intoxicação alimentar. A comida refinada tende a vomitar, e Deus o faz colocar tudo para fora. A maldade que engoliu torna-se veneno e o mata. Não poderá aproveitar nada do que conseguiu, nem um banquete, nem festa, nem um bom vinho. Tem de devolver tudo o que ganhou, sem ter a chance de desfrutar o seu trabalho. E por quê? Porque explorou o pobre e tomou o que não lhe pertence. Então, esse amigo de Jó está falando que ele está passando por tudo isso porque ele deve ter explorado as pessoas. Então, ele está tendo ali o troco, digamos assim. Aquele que nega Deus nunca está feliz com o que tem e sua ganância não dá folga. Ele ajunta muita coisa, mas não consegue se agarrar a nada. Quando pensa que já tem tudo, o desastre acontece. É servido com um bom prato de miséria, quando a barriga está cheia. Deus dá uma amostra de sua ira, depois despeja todo o seu furor sobre ele e foge de um desastre. Vai de encontro ao outro. Ele é atirado de um lado para o outro, espancado até a morte. Horror assombra sua casa e tudo que escoa pelo ralo. A vida dele deu perda total. Não tem de onde cair morto, não possuiu mais um tostão furado. Deus arrancará as suas roupas sujas de maldade e pendurará à vista de todos. Sabe aquelas indiretas, né? Umas indiretas bem diretas. Sua vida é arrasada por um terremoto, pois nada pode resistir à ira de Deus. E aí está, este é o plano de Deus para o ímpio. Isso é o que o aguarda. Aí Jó vai lá responder de novo. Gente, 21 capítulos esse povo discutindo. E Jó replica, agora ouça-me, deixa-me falar, pelo menos faça um favor de me ouvir, aguenta um pouco, depois podem zombar de mim à vontade. Não estou me queixando de vocês, mas de Deus. Então, eu não deveria estar perturbado? Deem uma boa olhada em mim e pasmem. Não digam nada. Aliás, nem conseguirão dizer nada. Até eu, quando me vejo, entro em choque. Não consigo parar de tremer, porque os ímpios se dão bem, vivem tantos e são tão ricos. Eles podem ver os filhos bem-sucedidos, desfrutam a alegria de estar com netos, o lar deles está em paz e eles não sentem medo. Nunca experimentaram a vara da disciplina de Deus. O seu gado berra sem vigor, multiplica-se a todo vapor, eles deixam os filhos brincarem do lado de fora e as crianças pulam e correm, soltas, felizes da vida. Tocam música como violinos, flautas, festejam, cantam, dançam sem parar, desfrutam de uma vida boa e longa e morrem sem dor durante o sono. Dizem a Deus, deixa-nos em paz, não queremos saber dos seus planos, que Todo-Poderoso é porque deve obedecer a Ele. O que ganhamos com Ele? Mas cometem um grande erro, eles acham que são deuses, e como sei disso, passo bem longe dessa gente. Quantos ímpios fracassados conhecem ou quantos foram detonados pela desgraça, ou ainda foram pegos de jeito na esquina? Quantas vezes são varridos como simples palhas? Não muitas. Vocês podem dizer, Deus está aguardando o castigo para os filhos dele. Então eu pergunto, por que não agora, para que saibam o que fizeram? E eles precisam aprender a lição e sentir na pele todo o peso da ira de Deus, pois nunca devem ligar para a família, uma vez que tive terminado sua vida. Então ele está falando, por que os ímpios se dão tão bem? Né? A vida deles é tão boa assim. Jó se questionando. Mas quem somos nós para dizer a Deus o que fazer? Olha ele aqui falando, poxa, tudo isso acontece realmente, mas quem sou eu para questionar a Deus sobre isso? Ele lida com assuntos além do que podemos compreender. Alguns morrem na flor da idade,
quando tudo está a favor deles, quando a vida é plena, fartura e vigor, outros morrem amargos e desolados, sem nunca provar o sabor da felicidade, mas ambos são postos lado a lado na morte. Não é possível distinguir um do outro. É verdade, gente. É umas coisas que a gente não compreende. Eu tenho uma irmã que morreu aos 14 anos, super saudável, linda, perfeita, e teve uma meningite rápida e morreu, e foi difícil compreender a morte dela naquela época. Não me iludo, sei que vocês são capazes dos planos que maquinam para me derrubar. Ingenuamente dizem que os castelos dos maus desabarão e que as conquistas dos ímpios entrarão em colapso. Já perguntaram aos viajantes o que acham disso? Não ouviram deles histórias de gente má que nunca sofreu punição, que nunca pagou coisa alguma por suas maldades? Ninguém os confrontou com seus crimes? Nunca arcaram com as suas consequências de seu pecado? Em vez disso, tiveram funerais de luxo, com tudo os que tinham direito. São colocados cuidadosamente em sepulturas caras, acompanhados de uma multidão, a lhes cortejar com mentiras. Ainda esperam que seja consolado por suas palavras? O consolo de vocês é uma grande farsa. Então, Jó tá falando, tudo que vocês falam pra mim aí não tá resolvendo nada, é tudo um bando de mentira. E volta a Elifaz e fala de novo. Algum de nós é forte o bastante para dar uma mãozinha a Deus ou esperto o suficiente para lhe aconselhar? Acha que estou sendo justo ou faria alguma diferença ao Todo-Poderoso? Mesmo se eu tivesse uma vida perfeita, acha que eu aplaudiria? Acha que ele dá uma dura em você por causa da sua pureza? Claro que não. É porque você é um poço de maldade e os seus pecados não têm fim. Gente, que amigo da onça, né? Quando as pessoas vierem pedir socorro, você os explorou, tirando-lhe até a roupa. Não deu água para quem tinha sede, nem comida para quem tinha fome. E olha que você era todo poderoso e honrado por todos e nadava em dinheiro. E mais, expulsou viúvas pobres da sua porta, sem dó nem piedade, maltratou órfãos, por isso está cercado de perigo, paralisado pelo medo. De repente a mesa virou. Como você se sente vivendo em completa escuridão ou como se estivesse prestes a morrer afogado? Olha o nível de acusação desse senhor, ele faz aqui. Você sabe que Deus está no comando? Ele conduz o universo, dá uma olhada nas estrelas. Ainda assim você ousa dizer, o que sabe Deus? À distância da escuridão, como pode julgar? Ele passeia pelo céu cercado em nuvens, mas como pode nos ver? Você vai continuar batendo na mesma tecla que os ímpios sempre utilizaram? E cadê eles? Morreram cedo, antes da hora? Uma enchente repentina os varreu da terra? Eles diziam para Deus, deixa-nos em paz e o Todo-Poderoso pode fazer conosco. E na verdade foi Deus quem lhe deu tudo. Como sei disso? Passo bem longe dessa gente. Os honestos vêm e os desonestos arruinados e fazem festa. Aliviados comemoram. Finalmente nossos inimigos estão arruinados. Tudo que tinha evaporou e os seus planos viraram fumaça. Chega de discutir com Deus, faça as pazes e tudo ficará numa boa. Deixe que ele diga a você o que fazer. Guarde as palavras dele no coração e se voltar ao Todo-Poderoso, ele reconstruirá sua vida. Limpe sua casa de todo mal. Abra mão do seu amor ao dinheiro e jogue fora todo o seu ouro. Então o Todo-Poderoso será seu tesouro, que é a maior riqueza do mundo. Você terá prazer em Deus, o Todo-Poderoso, e olhará para Ele com alegria e sem medo. Quando você orar, Ele ouvirá e ajudará a realizar os seus planos. Você decidirá o que você quer e isso acontecerá. Seu caminho será coberto de luz. Aos que estiverem na pior, você dirá, animem-se, tenham coragem, e Deus os salvará. Até o culpado escapará por causa da graça de Deus em sua vida. Olha que loucura, né? Ele tá falando assim, faz um acordo com Deus, né? Faz um acordo com Deus, se conserte com Ele, e você vai ser assim, assim. E tudo que ele tá falando para Jó ser, Jó já era. Jó já era essa pessoa. Mas é a falta de compreensão, né, gente? De discernimento. Quando a gente não tem discernimento no mundo espiritual, a gente tem comportamentos assim mesmo.
E no 23, Jó responde: não vou desistir, vou em frente, pois a minha queixa é legítima. Deus não pode me tratar assim, não é justo. Se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria correndo, apresentaria meu caso diante dele e exporia todos os meus argumentos. Pela resposta, saberia exatamente o que pensa e o que passa na cabeça dele. Acha que ele me mandaria embora ou me acusaria? Não. Ele me daria ouvidos. Veriam que eu sou um homem correto diante dele. E meu juiz... Perdão, gente. E o meu juiz me absorveria de uma vez por todas as acusações. Mas vou para o leste à procura dele e não encontro. Vou para o oeste, mas nenhum sinal dele. Vou para o norte e nem rastro dele eu vejo. Vou para o sul, também não acho nenhuma pista. Mas ele sabe de tudo, onde eu estou e o que eu faço. Ele pode me investigar e passa no teste com louvor. Jó tinha certeza, tinha convicção que ele era um homem bom. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas, jamais me desviei do seu caminho, cumpri todos os mandamentos dele e não somente obedeci, eu os colecionei com carinho. E a Bíblia fala que realmente ele era tão preocupado, né, gente? Ele era tão preocupado até com a família dele, ele ia lá, oferecia sacrifícios, porque essa época de Jó, ela passa na época de Abraão. Então, eles mesmos faziam o sacrifício, não tinha o sacerdote ali. O sacerdote é lá já depois de Moisés, e aqui é bem antes a história de Jó. Então, ele oferecia sacrifícios em possíveis pecados que os filhos deles tinham cometido e tudo, e ele se preocupava. E ele continua dizendo, ele é o único soberano, quem pode argumentar com ele? Ele faz o que ele quer e quando ele quer. Ele levará a cabo o que decidiu sobre mim e o que mais decidi fazer. Surpreende que eu tenha medo de me encontrar com ele? Quando eu penso nisso, fico apavorado outra vez. Deus faz o meu coração ficar apreensivo. O Todo-Poderoso me faz tremer. Estou em completa escuridão. Não enxergo um palmo diante do meu nariz. Então, ele se sente tão perdido, ele procura Deus em todos os lados, ele não consegue achar, mas ele ainda tem aquela convicção que Deus é o que ele é e que ele é soberano sobre todas as coisas. E no 24, ele continua dizendo, capítulo 24, mas porque o Todo-Poderoso mantém segredo do dia do juízo, ele bem poderia abrir o jogo para os que conhecem. Há pessoas que vivem de matar, de roubar, mentir, trapacear, expor o pobre e tiram proveito do humilde. Empurram o desamparado para o fundo do poço, ameaçam suas vidas os mais fracos. Os pobres, como animais de rua, reviram lixos em busca de comida. Eles se alimentam dos restos dos ricos e sobrevivem de esmola. Sem casa, passam as noites na rua a tremer de frio. Não podem contar com nenhum abrigo. Ficam à mercê da situação, chuva, vento forte, amontoam-se e abrigam-se onde dá. Aí no versículo 13 ao 17 ele fala: há também os que evitam a luz a todo custo, que desprezam o bom caminho. Quando o sol se põe, o assassino se levanta e vai matar o pobre e roubar o indefeso. O adúltero mal pode esperar o cair da noite, pois pensa, ninguém pode me ver agora. E o ladrão trabalha na escuridão. Mas quando chega o dia, tranca-se dentro de casa, porque não quer nada com a luz. A escuridão profunda é manhã para essa gente. E aí ele continua falando aqui. No 18 em diante. Eles facilmente são levados pelas águas, tudo que tem amaldiçoado. Tão certo como o sol quente derrete a neve, os pecadores desaparecerão no sepulcro. A própria mãe se esqueceu deles. Só servem de alimento para os vermes. Nada que é mal permanece. Inescrupulosos, eles se aproveitam dos mais necessitados, por mais que pareçam muito bem de vida. Eles não têm nada. Toda essa segurança é uma farsa. Deus está de olho neles. Porém, até seus 15 minutos de fama. Mas depois tudo acaba como o jornal de ontem. Serão usados para enrolar o resto de comida. Fiquem à vontade. Podem provar algo que é tudo mentira? Tentem, mas não conseguirão. Aí Bildade fala de novo.
Deus é soberano, Ele é temível, tudo funciona de acordo com Ele. Pode alguém contar o seu exército de anjos? Existe algum lugar onde a sua luz não brilhe? Como pode um mero mortal pensar que é capaz de enfrentá-lo? Como um pobre mortal pode alegar inocência? Ora, nem mesmo a lua nem as estrelas são perfeitas aos olhos de Deus, quanto mais pobres mortais que não passam de vermes. E aí Jó se defende de novo. Que bela ajuda vocês deram a um homem desamparado. Chegaram para um resgate no último instante. E que conselho para um homem confuso. Palmas para vocês. Como foi esclarecedor. Mas onde vocês aprendem isso? De onde vem tanta inspiração? Os mortos estão sofrendo e grande angústia atinge os que me foram lançados no fundo do mar. O inferno está aberto diante de Deus e a terra da destruição está exposta. Ele estende o céu sobre o espaço sem forma, sustenta a terra no vazio. Ele acumula água nas nuvens densas que não se rompem com o peso. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo as suas nuvens sobre ela. Ele delineia o horizonte sobre o oceano e serve de limite entre luz e trevas. O estrondo do trovão ressoa nos céus. Ouçam, é a voz de Deus. E como poderia silenciar a tempestade no mar? Com a sua sabedoria subjuga os monstros marinhos. Com um sopro limpa os céus e com o dedo esmaga as serpentes marinhas. E isso é só o começo. Um mero vislumbre do seu poder. Imagine o que seria de nós se ele realmente erguesse a sua voz. Então, fica aqui hoje até o capítulo 26 de Jó. O tempo inteiro ele se lamenta dessa situação que ele se encontra, está em grande, profundo sofrimento, está sendo mal interpretado pelos amigos, mas ele fala, cara, Deus não me deve satisfação. Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Eu tô aqui, quem dera se tivesse alguém, que se ele me ouvisse, eu gostaria muito que ele me ouvisse. Ontem ele queria morrer, hoje ele queria que Deus o ouvisse, que tivesse alguém para falar ali com ele. E ele, ainda que em plena dor, ele ainda acaba tendo ali certeza que Deus não tem que dar satisfação para ele, que ele está passando por tudo isso, mas que ele pode sim ser liberto disso. E a gente vê aqui nessa passagem como a dor nos deixa fragilizados, né? E quantas pessoas olham e não têm empatia, não conseguem compreender o que Jó está passando. Apesar dele ter sido um homem muito correto, ele continua sendo acusado de que ele não é essa pessoa tão boa. Então, são momentos assim que nos fazem pensar muitas coisas. Mas Jó é um homem íntegro, sincero, e ele vai superar isso tudo, vai conhecer Deus de fato ali, vai vivenciar, e a gente já conhece o final da história dele, sabe como que é, mas ele continua se lamentando por ter que estar passando por tudo isso, gente. Não é fácil o que ele está passando. Graças a Deus a gente nunca chegou nesse nível de sofrimento, mas Jó nos dá aqui essa lição. Até que ele se humilhará perante de Deus e será bem restituído, tá bom? Muito obrigada a vocês ficaram. Hoje no começo começou travando um pouco difícil, mas é isso aí. Esse tempo de chuva, às vezes acontece uns imprevistos aí na internet. Muito obrigada. Amanhã nós estaremos de novo. Amanhã a gente finaliza Jó e já vamos entrar no livro de Salmos. Hoje eu resolvi pegar essa Bíblia que tem uma linguagem mais fácil. E desde ontem que eu queria ter lido com ela, que tem uma compreensão melhor. Então, nós vamos continuar lendo, como é livro poético, eu vou continuar lendo na Bíblia a Mensagem, que é uma linguagem mais contemporânea, de melhor compreensão nos dias de hoje. Tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aí. Tenha todos um bom dia.